Ao declarar as regras de fé, o profeta Joseph Smith não apenas listou crenças, ele traçou um esboço da estrutura doutrinária e organizacional da verdadeira Igreja de Cristo. A sexta regra de fé é um pilar dessa estrutura, pois ela afirma que a verdadeira igreja deve ser construída com a mesma organização que existia nos dias do Salvador e dos apóstolos. Isso não é só um detalhe secundário, é sinal e evidência da restauração. A sexta regra de fé, ela declara: cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas e etc. Esta regra de fé, ela afirma de maneira inequívoca que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é uma criação humana baseada em interpretações modernas, mas sim a restauração legítima da Igreja original de Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós vemos que a igreja não era apenas um grupo de crentes, era uma organização divina com ofícios e responsabilidades específicas. Nela havia apóstolos liderando com autoridade espiritual. Havia profetas anunciando a vontade de Deus. Havia evangelistas e mestres, cada qual servindo segundo os dons recebidos. O padrão era divino, era funcional e inspirado. E mais do que isso, era necessário. A restauração desses mesmos ofícios é um dos pilares da fé santa dos últimos dias. Agora, nós vamos ver como cada um desses ofícios se manifesta em nossos dias. Vamos iniciar com os apóstolos, tá? Eu considero que este ofício é o ofício supremo do sacerdócio. Eles são testemunhas especiais do nome de Cristo no mundo todo. Na igreja primitiva, eles eram 12. E novamente, em nossos dias, foram chamados na última dispensação, começando com os 12 de 1835. Depois, tem profetas. Todo apóstolo é um profeta, tá? Mas o termo também se aplica à função de receber revelações para o povo. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E continuamos a ser guiados por profetas vivos, como o presidente da igreja que detém as chaves do reino. Depois, vem os pastores. Hoje, nós chamamos os pastores aqueles que exercem cuidado espiritual sobre um rebanho. E a exemplo, nós temos os bispos, presidentes de estacas e outros líderes locais que exercem esse ministério pastoral. A palavra bispo, que deriva do grego koiné, episcopos, é usada nas epístolas para designar esse tipo de liderança. E agora os mestres. Os mestres, eles são tanto um ofício no sacerdócio arônico, quanto um dom espiritual. Hoje nós temos mestres nos coros do sacerdócio arônico e também irmãos e irmãs chamados para ensinar com poder pelo Espírito. E ensinar em classes e reuniões da igreja, cumprindo literalmente o propósito declarado em doutrina e convênios. E dou-vos um mandamento de que vos ensineis a doutrina do reino uns aos outros. Ensinai diligentemente, e minha graça acompanhar-vos-á,
para que sejais instruídos mais perfeitamente em teoria, em princípio, em doutrina, na lei do Evangelho, em todas as coisas pertinentes ao reino de Deus, que vos convém compreender. E continuando, nós temos evangelistas, tá? E este é um dos termos que pode causar muitas dúvidas, até mesmo entre os santos dos últimos dias. Mas de acordo com Doutrina e Convênios 107:39, que diz: é dever dos 12 em todos os grandes ramos da igreja ordenar ministros evangélicos, conforme lhes for designado por revelação. À primeira vista, pode parecer que esse versículo não trouxe muita luz, não trouxe muita compreensão para a gente. Mas se nós consultarmos as referências para evangélicos no Guia das Escrituras, nós vamos ver que o próprio Joseph Smith ensinou que um evangelista é um patriarca. Você sabia disso? Ou seja, na organização da Igreja Restaurada, o ofício de evangelista corresponde ao de patriarca, cuja principal função é ministrar bênçãos patriarcais e promessas de linhagem e de destino espiritual. Contudo, nada impede de vermos os missionários de tempo integral como evangelistas, no sentido funcional da palavra, pois eles também proclamam o evangelho, como fazia Felipe, de acordo com o escrito em Atos 21:8. Os missionários, eles não são ordenados ao ofício de evangelista, mas atuam com o mesmo espírito de boas novas. Por fim, nós temos etc. O etc., na regra de fé, não é uma falta de precisão, é reconhecimento de que o Senhor ainda dirige sua igreja. A revelação moderna nos mostra que há outros chamados essenciais: 70, presidentes de estaca, presidentes de missão, líderes de organizações, missionários e tantos outros. Todos servem sob a direção divina para a edificação do corpo de Cristo. A casa de Deus, meu irmão, é uma casa de ordem, e a organização da igreja é parte inseparável do plano do Senhor. Sem profetas, não há voz autorizada. Sem apóstolos, não há alicerce. Sem mestres, não há instrução. E sem autoridade divina, toda estrutura religiosa é apenas um esforço humano bem intencionado, mas carente da plenitude do Evangelho. A organização não substitui a fé, mas sustenta. Não é mais importante que o Salvador, mas é a forma pela qual o Salvador governa sua igreja na terra. A sexta regra de fé nos lembra que Cristo não mudou seu modelo. Ele continua a liderar sua igreja por meio de uma organização inspirada, com ofícios sagrados e autoridade verdadeira. Ao reconhecermos essa estrutura na Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, não vemos apenas uma instituição funcional. Vemos um testemunho vivo de que a dispensação da plenitude dos tempos está em vigor. A organização da Igreja Restaurada é uma evidência clara de que Deus ainda fala, ainda chama, ainda comanda. E para os que buscam a verdade, ela é um convite para reconhecer que o mesmo Cristo que andou na Galileia ainda governa hoje por meio de seus servos escolhidos.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.